Você já percebeu como algumas situações simples têm o poder de roubar horas da sua paz? Às vezes é uma frase atravessada, um olhar torto, uma atitude inesperada de alguém próximo, ou até de um completo desconhecido. E, mesmo depois que o momento passa, a cena continua rodando na sua mente, como se algo dentro de você se recusasse a soltar aquilo. A verdade é que quase todo mundo já viveu isso. O que poucos percebem é que esse desgaste não vem do que aconteceu, mas do espaço que você permite que isso ocupe dentro de você. Existe um ponto de virada silencioso na vida de quem amadurece emocionalmente. O dia em que se entende que reagir não é automático, é uma escolha. Pode parecer estranho ouvir isso, porque durante muito tempo fomos ensinados a acreditar que a raiva simplesmente acontece. Mas não é bem assim. O que acontece primeiro é um fato, depois vem a interpretação, e só então surge a emoção. Entre esses dois pontos existe um espaço, e é nesse espaço que mora a sua liberdade. Quando você entende isso, algo muda. Você começa a perceber que não precisa entregar o controle da sua paz para qualquer pessoa que cruze o seu caminho. Nem toda provocação merece resposta. Nem toda discordância precisa virar batalha. Nem toda atitude alheia exige uma reação imediata. Muitas vezes, a maior demonstração de força é justamente conseguir pausar, respirar, escolher não reagir. Um dos maiores gatilhos de frustração é esperar demais das pessoas. Esperar que elas ajam com o mesmo nível de consciência, empatia ou maturidade que você tenta desenvolver, só que cada pessoa carrega uma história que você não conhece, feridas que você não vê e limitações que não têm nada a ver com você. Quando você entende isso, para de levar tudo pro lado pessoal. Você percebe que, na maioria das vezes, o comportamento do outro fala muito mais sobre o que existe dentro dele do que sobre quem você é. Esse entendimento traz leveza. Você deixa de se sentir atacado o tempo todo, deixa de viver em estado de defesa e passa a observar as situações com mais distância emocional. Isso não significa se tornar frio ou indiferente. Significa se tornar consciente. Significa escolher a própria paz em vez de alimentar conflitos que não levam a lugar nenhum. Outro ponto fundamental nesse processo é reconhecer que você também erra. A necessidade constante de estar certo, de provar um ponto ou de vencer discussões costuma estar ligada ao ego. Não há verdade. E o ego cobra caro. Ele desgasta relações, cria distâncias e mantém a mente em estado de tensão. Em muitos momentos, a verdadeira vitória não está em ganhar uma discussão, mas em preservar a tranquilidade interior. Há uma força silenciosa em abrir mão de ter razão quando isso não agrega nada à sua vida. Às vezes, basta que a sua consciência esteja em paz. Nem todo erro do outro precisa ser corrigido. Nem toda opinião equivocada precisa ser confrontada. A maturidade emocional ensina a escolher quais batalhas realmente valem a sua energia. E falando em energia, é impossível manter equilíbrio emocional quando a autoestima depende da aprovação dos outros. Quando você coloca o seu valor nas mãos alheias, qualquer crítica vira ameaça, qualquer comentário vira ferida. Construir uma autoestima sólida é aprender a se validar internamente. É reconhecer o próprio valor sem precisar que o mundo confirme isso o tempo todo. Quando alguém critica ou tenta te diminuir, isso pode até incomodar num primeiro momento, mas com o tempo você aprende a filtrar. O que é aprendizado, você absorve. O que é projeção, você descarta. Nem tudo que chega até você precisa ser carregado. Outro aspecto essencial desse processo é aprender a estabelecer limites. Ser uma pessoa boa não significa ser uma pessoa disponível para tudo. Limites claros são uma forma de respeito consigo mesmo. Quando você se respeita, ensina os outros como devem te tratar. E quando alguém ultrapassa esses limites, você não precisa explodir. Você pode simplesmente se posicionar com firmeza e calma. Viver em função da opinião dos outros é um dos caminhos mais rápidos para o esgotamento emocional. É como tentar dirigir olhando apenas para trás.
Você perde o foco do caminho, se desconecta de quem realmente é e passa a viver um personagem para agradar expectativas externas. Quando você escolhe ser fiel a si mesmo, algo libertador acontece. Você para de exigir perfeição dos outros também. Nesse ponto, o silêncio se torna um grande aliado. Nem tudo merece resposta. O silêncio, muitas vezes, não é fraqueza, menos é sabedoria. Ele preserva sua energia, evita desgastes desnecessários e impede que você diga algo no calor do momento que depois pode se arrepender. Escolher o silêncio é escolher a lucidez. A gratidão também desempenha um papel poderoso nesse processo. Quando você treina sua mente para enxergar o que está funcionando, o que está crescendo e o que está dando certo, a raiva perde espaço. O foco muda. A perspectiva se amplia. Você começa a perceber que a vida é muito maior do que os pequenos incômodos do dia a dia. E claro, existem as críticas, algumas machucam, outras ensinam. A diferença está na forma como você as recebe. Quando você adota uma postura de crescimento, passa a usar até as críticas como ferramenta de evolução, sem permitir que elas definam quem você é. Por fim, existe a arte do desapego emocional. Guardar ressentimento é carregar um peso que só machuca você. Perdoar não é concordar com o erro do outro, nem fingir que não doeu. Perdoar é decidir não continuar pagando o preço por algo que já aconteceu. É escolher a própria paz. Quando você solta algo dentro de você, se alinha. A mente fica mais leve. O corpo relaxa. A vida flui melhor. Você percebe que não precisa ser refém da raiva, da frustração ou da opinião alheia. Tudo isso pode ser treinado, fortalecido e transformado. A cada vez que você escolhe reagir com consciência, você se fortalece. A cada vez que protege sua paz, você amadurece. E pouco a pouco, a vida começa a mudar. Não porque o mundo ficou diferente, mas porque você aprendeu a se posicionar de outra forma diante dele. Lembre-se, a sua paz vale mais do que qualquer discussão, mais do que qualquer resposta impulsiva, mais do que qualquer tentativa de provar algo para alguém. Quando você muda a forma de reagir, muda a forma de viver, e essa mudança começa dentro de você. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso agora. Inscreva-se no canal, ative o sininho e caminhe comigo nessa jornada de reflexão, fortalecimento e transformação. Às vezes, tudo o que a vida pede não é pressa nem perfeição. É apenas que você continue firme, mesmo quando nada parece acontecer.